Olá, querido aluno da UniCV. Eu sou a mesma apresentadora de sempre, mas hoje a gente trouxe uma convidada especial para falar com vocês sobre a área da psicologia clínica. A Eduarda já está aqui comigo aguardando e eu já vou pedir para ela iniciar o nosso conteúdo aqui, se apresentando e falando qual que é a formação dela. Eduarda? Olá, pessoal. Bom, me chamo Eduarda, minha formação é na área da psicologia. Me formei aqui pelo Centro Universitário Cidade Verde, então é um lugar muito especial para mim, é uma honra estar aqui participando desse podcast. E além da formação de psicologia, eu também fiz uma especialização na área da educação aqui no Centro Universitário Cidade Verde também. Legal. E hoje, então, você está atuando aí com a psicologia clínica, com atendimento, né? E é uma área muito visada aí na psicologia, mas também acredito que seja uma área muito complexa. Sim. Conta pra gente já iniciar essa conversa aí, quais são as principais atribuições e responsabilidades hoje da profissão que você exerce? Sim. Que com certeza devem ser muitas. Sim, uma das principais responsabilidades, as atribuições serão voltadas para a promoção de saúde, voltadas à saúde mental. Então, enquanto psicóloga clínica, eu vou trabalhar com as angústias, com as questões da vida, do dia a dia, do outro, do sujeito, questões do passado, questões que estão angustiando hoje ou até questões do futuro, para a gente buscar uma forma mais saudável de olhar para aquilo, né? Saudável para aquele sujeito. Então, envolve autoconhecimento, envolve estabelecer limites, né? Então, assim, mais voltado para essa promoção de saúde. E qual que é o público que você atende hoje? Público, eu atendo crianças, adolescentes e adultos. Um público, né, bem diferenciado. Então, assim, são públicos diferentes, com atribuições diferentes e públicos difíceis, né? Que público que não é difícil hoje? Sim. E trabalhar com a psicologia eu imagino que não seja fácil, mas que também tenha que ser uma paixão. Sim. Então, quais os motivos que te levaram a escolher essa profissão? Sim, a psicologia? Isso. Bom, as pessoas ao meu redor, desde o ensino médio, me falavam que eu era muito boa de conselhos, que eu realmente gostava muito de ajudar as pessoas, de escutar o que estava acontecendo, assim, desde muito nova. E quando foi me apresentada a psicologia, eu pensei, nossa, acho que é uma oportunidade de eu trabalhar com algo que faça sentido para mim. E realmente, assim, quando eu comecei o curso, na primeira semana, eu falei, é isso que eu quero para minha vida, assim, foi paixão de primeira vista. Então já nasceu com isso. Sim. A gente costuma dizer que algumas coisas são dons, né? Mas assim, a psicologia em si, provavelmente ela deve ter um período muito grande de maturação. Sim. Como que foi esse primeiro contato que você teve com a psicologia? Sim. Foi o primeiro curso que você falou, eu quero? Como que aconteceu esse contato? Não, por incrível que pareça, eu queria fazer engenharia civil, né? Totalmente oposto. Diferente. Exato. Totalmente oposto na área de exatas. Tinha influências ali por parte de familiares que eram na área de exatas, de matemática e a minha irmã engenheira civil. E eu prestei vestibular para esses dois cursos e não passei. E tinha uma amiga minha, que ela é psicóloga, né? Ela já era formada naquela época. E ela me apresentou, me falou um pouco sobre a psicologia. Como eu morava numa cidade pequena, não se falava muito sobre o papel do psicólogo, sobre a atuação. E quando ela me apresentou, eu achei brilhante, achei sensacional esse olhar humano da psicologia, né, voltado para a saúde mental. Então eu prestei primeiro para engenharia civil, depois prestei para psicologia e passei aqui pelo Centro Universitário Cidade Verde. E falei, vou tentar. Se não der certo, né, a gente busca outras possibilidades. E naquela primeira semana eu falei, é isso. Na primeira semana já se encaixou seu mundo. E assim, é sempre muito óbvio, né? Então a gente vem de uma família que faz isso, então claro, Sim. E quando você resolve sair da casinha, poxa, como assim? Eduarda não vai ser engenheira, não vai ser da matemática, vai ser das pessoas, Sim. né? E a gente falando aqui muito de motivação, de inspiração. Qual que foi a sua inspiração? Você teve alguém assim que te inspirou a seguir essa carreira? Eu digo assim, não precisa ser exatamente no começo. Às vezes ali no meio a gente, né, tem algum percalço, alguma coisa, e você encontra algo, alguma pessoa, alguma figura pública, um autor que te inspira. Sim. Você teve isso nessa carreira? Sim.
Bom, antes de eu entrar na psicologia, foi essa amiga que me influenciou a entrar na psicologia. E no meio do curso, ali, mais ou menos no 4º ano, quem me influenciou para ir para essa área clínica foi uma professora minha, que é a professora Paola, inclusive. Ela me incentivou, ela me mostrou como que era a psicologia clínica na prática e realmente assim me apaixonei pela forma que foi apresentada. Certo. E assim, desde o momento que você começou a trabalhar com a psicologia, já era clínico? Ou você teve alguma mudança, alguma transição nessa carreira? Porque você falou que não foi de imediato, né? Que você escolheu essa área clínica. Então, você teve essa mudança também no profissional? Ou quando você optou por começar a trabalhar na psicologia, já foi nessa área? Não, desde o primeiro ano, no primeiro mês até da faculdade de psicologia, eu fui para a área do RH. Fiz um estágio voluntário e até o último ano fiquei na área do RH, atuando na área de gestão de pessoas, saúde mental de colaboradores. Só que quando eu me formei, eu me questionava muito sobre isso, né? Sobre que área que eu queria exercer, a área de atuação mesmo, me questionava, porque algumas coisas da área do RH estavam me angustiando, porque o psicólogo na área de gestão de pessoas, até um certo ponto ele pode ir, porque ele está numa empresa, né? E até certo ponto ali você pode atingir. Depende da organização. Sim, depende muito da organização, da cultura, de como que funciona. Então, até um certo ponto a gente pode atuar. E eu me angustiava algumas questões e eu sentia que eu podia ir além, assim, com algo que fizesse mais sentido para mim, para esse olhar que eu tenho de mundo, de pessoas, essa psicologia mais crítica, assim, voltada para essa questão bem humana, de saúde mental, acolhimento. Então foi onde eu realmente saí da zona de conforto, literalmente saí da zona de conforto, numa estabilidade de 2 anos, CLT, para estar atuando na área clínica. Geralmente a gente tem algumas profissões, né? E o psicólogo ele entra nisso, que as pessoas prezam muito pelo que ela se identifica, né? Sim. Então você sentiu ali, opa, né? Isso aqui chegou no limite que eu posso atingir aqui, mas não no meu limite. Sim. Acredito que foi esse encontro aí. E, assim, eu acredito que durante a construção da carreira, todas as profissões vão ter muitos percalços, né? Qual que foi o maior desafio que você teve hoje? E se foi esse de dar esse passo, como é que foi para você? Sim. Eu acredito que foi. Por enquanto, foi esse o maior desafio que eu tive, foi essa mudança na área de atuação. Eu fiquei desde o começo desse ano pensando bastante sobre essa possibilidade de ir para a área clínica. Ela é um desafio por conta que a clínica é um pouco instável nesse sentido, assim, de que instável numa questão assim que vai depender totalmente do seu esforço, da sua dedicação para que venha clientes, né, pacientes. Então, era realmente sair dessa zona de conforto e me dedicar, me incentivar, me esforçar para uma outra área de atuação, para trabalhar de forma autônoma, numa clínica particular, assim. Então, eu pensei bastante, me angustiou bastante nesse momento, até de escolher, né, de você ter que escolher permanecer aqui ou ir para uma outra área. Então foi um desafio, mas que deu tudo certo. Assim, hoje estou super satisfeita nessa área de atuação da clínica, assim, sinto que fez mais sentido para mim. É o que você realmente se identifica. Sim. E não é fácil, né? Você falou que tem que ter aí uma autonomia muito grande, tem que ter aí muita dedicação, provavelmente muita disciplina, né? Para realmente seguir, entrar naquele foco e chegar até lá. Então, a gente percebe que é uma coisa que você tem que construir, né? Você saiu de uma empresa que já tinha uma cultura construída para construir a sua própria cultura de atendimento, de psicologia. E você saiu só com esse projeto, você saiu com mais projetos, tem mais projetos ativos, mais projetos em mentes. Já conta pra gente, claro que a gente fica curioso para saber disso, né? Até porque a psicologia hoje ela tá em alta, porque todo mundo precisa desse autocuidado, se cuidar. E uma escuta profissional faz totalmente diferença, né? Sim. Atualmente eu trabalho na área clínica como autônoma, tanto presencial quanto online. E também trabalho numa empresa
de forma autônoma também, atendendo crianças, mas voltado para a parte de desenvolvimento, tanto de aprendizagem quanto desenvolvimento de habilidades sociais, para que aquela criança aprenda e se desenvolva para que ela viva bem em sociedade. Então, comportamentos inadequados, não reforçar comportamentos adequados, dessa forma. E aprendizagem também. Então, eu trabalho nessas duas áreas. Então, além disso, também está atuando aqui super bem, contando da carreira aqui no nosso podcast. Então, chamem Eduardo para falar sobre psicologia, para falar sobre atendimento. Muito bacana a sua compreensão, né, da sua carreira, da sua identificação. Isso tem muito a agregar com a gente aqui. Tenho certeza que tem muitos alunos aqui da psicologia, de outras áreas, que estão assistindo, que de repente estão buscando a troca de carreira, mudança. Às vezes está na zona de conforto, quer mudar, mas não sabe qual que é o primeiro passo. Né? E a gente sempre precisa de apoios, né? Então, hoje, se você puder dar um conselho que englobe não só o pessoal da psicologia, que englobe também outras pessoas de cursos, para que elas possam ter um pouquinho mais de incentivo. Qual que é o seu conselho? O que você fala assim? Conselho a gente costuma dizer que não dá, né? Mas o que você fala que é importante? Qual que é o teu recado? Já vou aproveitar para você dizer isso para a gente, deixar aqui essa finalização e também já dar um tchauzinho pro pessoal, porque infelizmente esse episódio está acabando, mas a gente tem muitos outros por aí. Sim. A palavra é tua. Muito obrigada pela sua participação. Imagina. Bom, sair da zona de conforto não é nada fácil. Gera diversas angústias, diversos medos, porque é você lidar com um desconhecido. É algo como se fosse literalmente um escuro. Eu não sei. E se eu mudar? Como que vai ser? Será que eu vou gostar? E se eu não gostar? E se acontecer isso ou aquilo? Então, assim, geram vários tipos de angústias mediante a esse medo do futuro. Só que, às vezes, é necessário a gente sair da zona de conforto e se abrir para conhecer novas coisas. Para conhecer novas coisas e a gente se autoconhecer também fazendo outras coisas. Então, assim, se você tem um objetivo, se você quer atuar numa outra área, se esforce para isso, mude, tente. Se não der certo, ok, a gente tenta ver outras possibilidades, busca outras formas. A vida é assim, a gente não vai acertar sempre, a gente vai errar, tem hora que a gente vai, sim, dá muito certo, tem hora que não, mas a vida é assim, altos e baixos, e aos poucos você vai se adaptando. Às vezes nessa mudança, nossa, gostei muito, deu super certo, daqui um ano, quero mudar, quero fazer outra coisa, ok, a gente está em constante evolução, constante mudança, constante crescimento, acho que isso faz parte. Então, esforço, dedicação, pessoal que estuda até os graduandos, participem de projetos, de práticas, da parte acadêmica, façam network. Network é fundamental para isso, de você conhecer as pessoas do seu trabalho, ir nessas palestras e conhecer pessoas diferentes, porque assim, falando da psicologia, mas acredito em outras profissões também, para você ser um psicólogo clínico, é muito de indicação. Olha, a minha amiga está ali fazendo terapia com uma psicóloga, falou que é muito bom, vou te indicar, já que você está querendo. Então, assim, é muita indicação. E outras profissões também. Então, esse network, esse esforço, essa dedicação é muito importante. Além disso, também acho que é algo muito importante para quem está nessa área da psicologia, para a gente já finalizar, fechar. Algo muito importante que faz diferença na profissão assim, do psicólogo é você se adaptar à necessidade de agora. Qual que é a necessidade do meu público? Que no caso é o ser humano. Está em constante mudança. Sim, porque é o ser humano, é a outra pessoa. Então eu tenho que ser flexível nesse sentido. A teoria que eu estudei, por exemplo, lá de 1930, 1940, é muito importante para mim compreender. Só que a gente tem que levar em consideração que aquilo que eu aprendi, aquilo que ai meu Deus, como é o nome? Acontecimentos? As pessoas que estavam falando sobre isso,
por exemplo, Freud, as pessoas os autores que estavam falando sobre isso naquela época era referente àquela época. Hoje a gente vê a rápida comunicação, a tecnologia, muitas coisas, muitas mudanças. Então, a gente tem que se adaptar a esse meio, ser flexível para que a nossa prática consiga alcançar a demanda de hoje. Então, é uma dica aí para finalizar. E muito obrigada por essa dica, super válida. Até eu tô aqui pegando para mim. E, gente, aproveitando um ganchinho ali da Eduarda, não só assistam palestras, seminários, mas também assistam o nosso podcast Profissão Tá On. Sempre tem novos episódios para vocês. E, além disso, a Central de Carreiras também oferece vários outros eventos, feiras de carreiras, eventos de empregabilidade, palestras sobre estágios. Então aproveitem da Central de Carreiras para utilizar também ela como um pilar para você entender sobre carreira, para você entender sobre estágio, para você entender sobre diferentes áreas que você pode atuar, diferentes cursos, talvez você não esteja contente com o seu e queira mudar. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente em mais um episódio. Espero que você também consiga assistir os vários episódios que a gente vai lançar por aqui e outros também que já estão lá no YouTube. Então, não deixe de nos acompanhar e também você pode ouvir o nosso podcast em áudio lá no Spotify. Então, fique ligado. Até a próxima. Tchau! Tchau, tchau!